Bem-vindos à sala 5 das jornadas 21-23 Escola Mais. Nesta sala o tema de trabalho são os anos de transição de ciclo. Um cumprimento muito especial aos senhores diretores que estão hoje conosco, aos outros elementos da direção e demais professores que possam estar também conosco e um cumprimento aos nossos dois oradores. Nós temos connosco hoje o professor Cesário Silva, do agrupamento de escolas da Marinha Grande, e temos connosco também o professor Luís Miguel Oliveira, do Instituto Politécnico de Leiria. O professor Luís Miguel Oliveira é doutorado em Ciências da Educação, área em que é também investigador. Desde 2000 é professor adjunto na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, onde coordena o Departamento de Comunicação, Educação e Psicologia. O professor vai partilhar connosco um conjunto de reflexões, sobretudo sobre a transição do jardim de infância para o primeiro ciclo. O professor Cesário Silva é mestre em Ciências da Educação, empenhou desde 2009 funções de diretor ou presidente de CAP, estando como diretor do agrupamento de escolas Marinha Grande Poente desde 2014, e vai partilhar connosco algumas das práticas do seu agrupamento em relação ao tema que hoje tratamos. Nos documentos oficiais, as transições e a continuidade educativa entre ciclos vêm tratadas nas orientações curriculares para a educação pré-escolar, num capítulo especial em que se fala de continuidade educativa em transições. Vem depois referido no Decreto-Lei 55 a questão da continuidade educativa, quando nos princípios orientadores há uma preocupação especial com a promoção de uma articulação entre os três ciclos do ensino básico, mas também entre o ensino básico e secundário, e agora com este roteiro, começar um ciclo que se integra nos vários documentos do plano 21-23 Escola Mais, temos outra vez referida aqui a temática da transição de ciclo. E ela faz sentido num plano que se quer de recuperação e consolidação das aprendizagens, porque aquilo que sabemos, aquilo que os estudos nos dizem é que uma transição bem preparada pode contribuir para a inclusão e para o sucesso, e o contrário é obviamente também verdadeiro. Pretende-se assim que com uma transição, com uma intencionalidade pedagógica e bem preparada, que se evitar rupturas, garantindo, como eu dizia, alguma continuidade educativa. As escolas têm vindo a adotar estratégias facilitadoras dessas transições e são as estratégias adotadas no seu agrupamento que o professor Cesário Silva vai partilhar connosco. Professor Cesário, passo-lhe o microfone e a tela. Muito bom dia. Antes de mais, começo por agradecer o convite e cumprimentar o professor Miguel, também a doutora Isolina e a doutora Cecília e todos os restantes colegas que estão a assistir a este painel. E vou partilhar convosco algumas daquelas que são as práticas que nós aqui implementamos, mas que, por certo, também nos vossos agrupamentos as implementarão. Acredito que não sejam coisas muito distintas. Vamos ver se a tela... Já está. Pronto. Peço desculpa, estava difícil. Bem, então vou partilhar convosco algumas informações que me parecem importantes, sobretudo para caracterizar um pouco o agrupamento de escolas Marinha Grande Poente, e que, de certa forma, é um território TAPE desde 2012, ainda não éramos agrupamento constituído, portanto tínhamos só terceiro ciclo e secundário. Em 2013 é constituído o agrupamento de escolas Marinha Grande Poente, que resulta da agregação do agrupamento de escolas Guilherme Stephens, esse sim, com os níveis de educação pré-escolar até ao terceiro ciclo, que agrega com a escola secundária Calazans Duarte. O agrupamento é atualmente constituído por 10 estabelecimentos de educação e ensino, com um total de cerca de 2.820 alunos e 262 docentes. Temos 369 crianças na educação pré-escolar, no primeiro ciclo 518, no segundo ciclo 367, no terceiro ciclo 582,
Depois, ao nível dos cursos científico-humanísticos, 690 alunos e nos profissionais 261. Fazemos também a oferta de educação e formação de adultos, com 33 formandos ao nível dos cursos EFA, e ainda oferecemos o português língua de acolhimento, o PLA, que anteriormente designávamos de português para estrangeiros, mas que efetivamente constitui também uma alternativa para os pais de alguns dos nossos alunos que são oriundos de outros países e cuja língua materna não é o português. Aqui a questão da importância do início do ciclo e dos processos de transição, começámos logo por perceber, quando fazemos este próprio processo de agregação, o quão era importante ter um projeto que abarcasse desde a educação pré-escolar até o ensino secundário, e por isso não evocámos aquela questão que nos poderia ter permitido ficar sem agregar, por sermos um território TAPE, mas partimos mesmo dessa agregação. E nesse sentido, a educação pré-escolar assumiu também, desde logo, uma relevância e importância muito grande, quando dizemos que um bom começo vale para toda a vida, e isto é verdade no sentido daquilo que possa ser o primeiro contacto com o sistema educativo e depois todo o processo de inclusão, as questões das transições e as integrações. Já no caso da transição entre o pré e o primeiro ciclo, todos percebemos que esta transição pode implicar a mudança de estabelecimento, em algumas situações. No caso do agrupamento, nós temos apenas 2 jardins puros, digamos assim, só com educação pré-escolar, mas representa também uma nova etapa na vida e desenvolvimento das crianças e, sobretudo, com um impacto muito grande nas famílias. As famílias também ficam algo ansiosas com este processo de transição e daí é o dever ser cuidado e ter uma atenção especial. Ao nível da transição entre o primeiro e o segundo ciclo, estamos a sair de um sistema de monodocência e de aprendizagens integradas e contextualizadas, ou seja, o professor do primeiro ciclo abarca todo o currículo, para uma diversidade de disciplinas e professores quase sempre associada à mudança de escola. Aqui sim entramos com um conjunto de variáveis muito significativo. Na transição do segundo para o terceiro ciclo, no nosso caso concreto, não temos mudança de estabelecimento, mas sabemos que aumenta o número de disciplinas e de professores e aumentam também os níveis de dificuldade em algumas disciplinas, sobretudo aquelas que são de continuidade, o caso do português, o caso da matemática, o caso das ciências, a própria língua estrangeira, o inglês, portanto, é preciso também cuidar deste processo de transição. Já na transição entre o terceiro ciclo e o secundário, também corresponde muitas vezes à mudança de escola, e acho que aqui, às vezes, em agrupamentos que vamos desde a educação pré-escolar até ao secundário, como é o caso do nosso, nós fizemos aqui uma estratégia de antecipação na transição de escola, e os 9º anos já funcionam na escola secundária, os 7º e 8º funcionam na escola Guilherme Stephens, que é a escola básica, segundo e terceiro ciclo. Coincide também com a tomada de decisão sobre as modalidades educativas a frequentar e as áreas que se pretendem, quer nos cursos de científico-humanísticos, quer também nos cursos profissionais. Portanto, temos em função dos diversos ciclos preocupações distintas. Mas para nós também é muito, muito importante esta transição entre o pré e o PRI, e sobretudo, esta preocupação crescente de acompanhar este processo de transição numa perspectiva de inclusão. Se queremos ser um território TAPE, se queremos ser uma escola inclusiva e, sobretudo, ser uma escola democrática ao serviço de todos, temos que entender que esta plena inclusão existe também uma ligação muito próxima com a família, visando a redução dos níveis de ansiedade, a melhoria da autoestima e do autoconceito da criança, que vai ter um impacto direto na qualidade das aprendizagens e no sucesso escolar e pessoal. Separa aqui o escolar do pessoal, porque em muitas situações falamos em sucesso escolar ou sucesso académico, mas temos que pensar que estamos a promover uma educação para uma plena cidadania e, portanto, queremos ir muito mais além daquilo que possa ser a dimensão académica. A pandemia trouxe-nos este processo complexo durante estes 2 últimos anos, com tempos de confinamento, e, sobretudo, temos aqui uma questão que nos coloca um olhar muito especial também sobre o terceiro ano de escolaridade, ou seja, não falamos só na questão das transições de ciclo, mas também nesta continuidade educativa, no caso do terceiro ano, porque são alunos que ficaram privados da aquisição de algumas competências, de alguns conhecimentos que vamos ter de trabalhar de uma forma mais reforçada. Portanto, neste caso do terceiro ano, como vos dizia há pouco, se um bom começo vale para toda a vida, um bom recomeço pode significar uma nova vida e é muito aqui que nós temos que reforçar este processo.
Do ponto de vista da implementação destas questões da transição, eu colocá-las em dois níveis, a nível organizacional e, sobretudo, nesta questão de nível organizacional, todos nós fazemos quando há mudanças de escola, ou mesmo quando não há mudanças de escola, os contactos entre as crianças que estão na educação pré-escolar e os que estão no primeiro ciclo, mas quando há mudanças, visitamos, contactamos com estas escolas, com estes novos contextos, sobretudo na perspectiva da transição. Era uma das coisas que já fazíamos e que continuamos a fazer, porque também é importante. Também fazíamos muito já a questão da articulação entre os educadores e os docentes do primeiro ciclo e também entre os docentes do primeiro ciclo e os do segundo ciclo, só que o fazíamos anteriormente muito concentrado na fase final do ano letivo e depois no arranque do ano letivo seguinte. E percebemos que não podemos fazer isso e que esta articulação tem que ser uma coisa trabalhada ao nível do ano letivo e daí termos introduzido depois outras variáveis do ponto de vista organizacional. Há também um trabalho conjunto no âmbito da constituição de turmas, em articulação com a EMEI. É fundamental não perspectivarmos constituições de turmas com focos de turmas homogéneas, não queremos. Nós trabalhamos com base na heterogeneidade das turmas, sobretudo porque percebemos que a riqueza desta própria diversidade introduz variáveis em que todos vão beneficiar. Fizemos também depois aqui uma questão que tem a ver com a reorganização da matriz curricular do primeiro, segundo, no âmbito da inovação. E quando eu vos dizia há pouco que esta articulação deixou de ser feita pontualmente e passou a ser estruturada ao longo do ano, tem muito a ver com este conceito das equipas pedagógicas e, sobretudo, dentro destas equipas pedagógicas, não trabalharmos com equipas só no primeiro ciclo ou só de ano, mas termos equipas pedagógicas que envolvem os educadores, podem envolver professores do segundo ciclo. E, portanto, nesta perspectiva tem sido fundamental o trabalho em equipa, que é um trabalho colaborativo, mas que é um trabalho continuado. Criamos também disciplinas novas, nomeadamente a oficina de projetos para os 3 ciclos, que nos parece fundamental do ponto de vista de entender o currículo de uma forma mais integrada. Aquilo que também já temos há cerca de 8 anos, esta parte, o Mind Up no primeiro ciclo, que nos parece também fundamental, numa altura em que falamos na saúde mental e falamos no equilíbrio emocional, também nos parece fundamental manter, e a filosofia 2C, sobretudo a filosofia no segundo ciclo, para colocar os nossos jovens também já perante aqui algumas questões mais dilemáticas, argumentativas. O processo também tem vindo a ser implementado do ponto de vista das codocências, ou seja, nas salas do primeiro ano do primeiro ciclo, temos educadores que vão participar e, portanto, durante uma fase destas primeiras 8 semanas do ano letivo, para apoiar este processo de transição, da mesma forma que nas salas do quinto ano, no segundo ciclo, temos docentes do primeiro ciclo para apoiar. Nesta altura, muitos estão a questionar com que recursos o fazemos. Bom, fazemos sobretudo com recursos, no caso dos docentes do primeiro ciclo, que possam estar em apoio educativo ou que possam também estar em artigo 79 e na educação pré-escolar também através de educadores que estão em artigo 79. Como vos disse há pouco, do ponto de vista organizacional, as turmas de nono ano já funcionam na escola secundária. Do ponto de vista pedagógico, é importante pensarmos nesta codocência e no educador estar dentro da sala do primeiro ciclo para apoiar este processo de transição, trabalhar esta questão de um ambiente mais tranquilo e segurizante, mas sobretudo também termos a noção que não queremos, e dizemos isto logo desde o princípio, eu faço questão de o escrever aqui, não tem qualquer intenção de fazer a curricularização da educação pré-escolar. Antes, pelo contrário, aquilo que nós temos muito mais a aprender é, sobretudo, dentro das salas do primeiro ano com os educadores, do que fazer com que os educadores venham trazer aquilo que possam ser conteúdos para trabalhar em sala de pré-escolar. Ao nível das codocências do primeiro e do segundo ciclo, visam sobretudo aproximar também as questões de linguagem, quando fazemos abordagem de diversos conteúdos, e esta articulação permite fazer, de certa forma, aquilo que é uma efetiva articulação entre ciclos. A oficina de projetos constitui uma abordagem metodológica aos conteúdos e às aprendizagens essenciais, numa perspectiva integrada das aprendizagens. Portanto, aqui trabalhamos com base em problemas, em desafios, funcionamos em pares pedagógicos, diferentes áreas de conhecimento, o que implica, logo à partida, uma partilha de metodologias, uma partilha de estratégias e um modo de funcionamento distinto.
A realização dos projetos conjuntos tem muito o foco na área das expressões artísticas, sustentadas no Plano Nacional das Artes e ainda nas propostas do Plano Nacional Plano Nacional de Leitura e Rede de Bibliotecas. Deixar-vos só aqui alguns dos impactos, e estou mesmo a terminar. Ao nível dos impactos, temos sentido a melhoria da integração e transições mais segurizantes e, portanto, as coisas fluem com alguma normalidade naquilo que é o processo de transição. A valorização dos aspectos relacionados com a educação inclusiva também, e sobretudo quando falamos em estreitar aqui a ligação entre o pré e o PRI e entre o primeiro e o segundo ciclo, permite-nos às vezes com este olhar complementar de pessoas de níveis de ensino diferentes, também contribuir para uma educação mais inclusiva e às vezes até para a detecção de algumas situações. O foco no bem-estar social e emocional das crianças e dos alunos é fundamental. A abordagem ao currículo de forma mais integrada e transversal tem sido um dos esforços que temos feito e, sobretudo, quando falamos em oficina de projetos, no caso do segundo ciclo, que passamos de um paradigma de monodocência para a pluridocência, aquilo que tivemos de fazer como estratégia inicial foi mapear tudo aquilo que eram conteúdos de trabalho em cada uma das áreas disciplinares e, sobretudo, perceber quais eram os conteúdos transversais. E foi muito com base nestes conteúdos transversais e, sobretudo, agora com as aprendizagens essenciais, nós tivemos que definir os nossos projetos a desenvolverem a oficina, como uma forma também de emagrecer um pouco um currículo que é tão vasto. A articulação vertical em contexto é entendida por nós como uma formação imersiva, ou seja, nós temos o professor em contexto, o educador em contexto e vamos partilhando as práticas, as metodologias, as estratégias, sobretudo nesta perspectiva de sala aberta. Reforço da comunicação entre os docentes dos diversos ciclos, que me parece também fundamental e que tem tido depois também impacto. E, sobretudo, esta última questão, que é a melhoria dos níveis de confiança e envolvimento das famílias, numa altura em que as transições trazem sempre alguma ansiedade, se elas sentirem que, efetivamente, para nós também constitui um foco de observação e relevância, também para elas acaba por haver uma maior tranquilidade. No fundo, aquilo que nós queremos é fazer uma coisa tão simples quanto esta, dar as mãos aos 3 anos e asas aos 18, para que tenhamos efetivamente jovens com uma cidadania ativa, participativa e democrática. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cesário. No fim da sessão teremos a oportunidade de ter algum tempo para colocarem algumas questões. Passava imediatamente ao professor Miguel Oliveira para a sua intervenção. Professor. Muito bom dia. Vou então aqui compartilhar a minha tela. Está. Então, antes de mais, gostaria de agradecer à DGE o convite que me fez para estar aqui hoje, dar-vos parabéns pela brilhante iniciativa. É sempre um prazer e uma honra estar com um público destes, não é? Ter comigo ou connosco diretores de escola, líderes, também são professores e têm a responsabilidade de inspirar os que o rodeiam, não é? As suas equipas, os seus professores e educadores. E, portanto, é para mim um enorme prazer estar aqui hoje convosco. Pegando nas palavras do professor Cesário, que são sempre inspiradoras, dizer que não é assim tão comum ter estes projetos, o projeto que ele apresentou nos nossos agrupamentos, portanto, estes olhos voltados para a educação de infância como um contexto que inspira os outros ciclos e etapas, não é assim tão comum, portanto, eu realmente valorizo muito essa diversidade dos ambientes de aprendizagem que vocês tentam promover, o enfoque no desenvolvimento de competências em vez da consecução ou da concretização de objetivos, as metodologias de trabalho de projeto são distintas dos projetos que muitas vezes surgem nos agrupamentos e normalmente ou muitas vezes surge essa confusão. O respeito pela heterogeneidade e diversidade,
Portanto, o modo como vocês olham para essa diversidade, mais do que uma característica, ser um aspecto que valoriza e que enriquece todos. A contaminação das práticas, as oficinas de projeto e depois a inclusão de educadores no primeiro ciclo, a facilitar a adaptação das crianças que vêm do pré-escolar. E a inclusão de professores de primeiro ciclo num segundo ciclo, a facilitar a transição e a adaptação das crianças que vêm do primeiro ciclo. Portanto, é um projeto muito interessante e tenho a certeza absoluta que facilita a adaptação das crianças ao novo contexto. Dizer-vos que, antes de pensarmos em transição, articulação e continuidade educativa, nós temos que revisitar as concepções que temos sobre uma série de coisas, nomeadamente sobre criança. A criança é que nós temos atualmente, que concepção é que temos de nós próprios, de professores e educadores, que concepção é que temos de família, de comunidade e de escola. E eu penso que está na altura de olharmos para as crianças sem ser como um ser vazio que precisa de ser cheio, à luz da teoria de Paulo Freire. Um ser inocente que deve ser resguardado e protegido, mesmo na educação pré-escolar, com 3, 4, 5 anos. Chegou a altura de deixarmos de olhar a criança de cima para baixo e vê-la como uma criança concreta, contextualizada, autora, sujeito, agente, competente, poderosa, ativa, capaz, munida de inúmeros recursos desde o nascimento. Portanto, se nós tivermos, ou se aplicarmos metodologias transmissivas, metodologias não participativas, anulamos todas estas características que as crianças têm. Portanto, é importante refletir sobre isto. Depois perceber que famílias é que temos agora. Já deixámos de ter aquelas famílias nucleares, na sua maioria, com pai, mãe e filhos, com o pai a trabalhar e a mãe em casa a apoiar a educação, com os avós aposentados e sempre presentes, que podiam ir buscar as crianças à escola e levar à escola. Portanto, cada vez trabalhamos até mais tarde, cada vez temos menos disponibilidade para acompanhar os nossos filhos e netos. Portanto, nem sempre, ou na maior parte das vezes, não temos pais sensíveis, formados, ou até com disponibilidade para ajudar nos trabalhos de casa. E estes trabalhos de casa, na maior parte das vezes, são um fator de ansiedade tremendo no seio familiar. Há que pensar sobre estas questões e perceber se realmente a família é um elemento que faz falta ao contexto educativo, se é fundamental ou não trazer a família para a escola e fazer com que ela participe e se envolva. Depois perceber que professores é que nós somos, né? E que educadores é que nós somos. Somos aqueles que ensinamos e que reproduzimos meramente o currículo, ou se queremos ser alguém que inspira. Portanto, alguém que deixa uma marca positiva para a vida das nossas crianças. Né? Somos aquele professor que respeita as características de cada criança, que respeita as características de cada família, se envolve a família, se afasta. Portanto, uma série de questões associadas aqui à família. Portanto, eu se pensar numa oficina de mecânica e se tiver vários motores de várias marcas e pensar que lhe posso meter as mesmas peças, os mesmos combustíveis, os mesmos lubrificantes, eu tenho a certeza que estes motores deixarão de funcionar. Se pensarmos numa turma, se lhe dermos exatamente as mesmas coisas, se não respeitarmos o ritmo de cada uma delas, se não respeitarmos a diferença de cada uma delas, provavelmente a maior parte delas não vai funcionar em termos de aprendizagem. É apenas um pequeno exemplo. Depois pensar que escola é que nós somos, né? Que escola é que nós queremos. Se é a mesma escola do século XIX, desde a Revolução Industrial, se olharmos para os nossos contextos educativos, há salas que são iguais do Minho ao Algarve. E as condições e as características daqueles contextos são completamente distintas. Portanto, uma escola que promove a relação com a natureza, uma escola que promove a relação com a família e com a comunidade, uma escola que vê nas crianças e nas famílias uma diversidade tremenda e uma riqueza fruto dessa diversidade. Portanto, posto isto, há 3 conceitos que são fundamentais nós clarificarmos e que, embora próximos, eles são realmente distintos. Portanto, a transição são momentos ou acontecimentos que visam a alteração de comportamentos pessoais e relacionais. A articulação é o conjunto das atividades, projetos
e procedimentos e relações que estabelecem entre os intervenientes na comunidade educativa, e depois a continuidade educativa. São as tais ligações entre os diversos níveis educativos que exigem intencionalidade educativa, numa perspectiva de educação ao longo da vida. É importante termos esta consciência de que há distinção entre estes conceitos. Portanto, e o que eu vos trago hoje, mais do que trazer dados de investigação, portanto eu faço investigação sobre a transição e a continuidade educativa desde há 20 anos, há 21 anos, portanto desde o mestrado, mas mais do que isso eu pensei trazer alguns mitos para desconstruir convosco, porque penso que podem ser motor de transformação, penso que podem ser a base de uma reflexão mais profunda em torno destas questões da transição, da articulação e da continuidade educativa. Portanto, dizer também algo que vocês já sabem, com certeza, que os primeiros 6 anos de vida de uma criança são muito complexos, são mais complexos do que aquilo que muitos possam pensar. Portanto, as suas experiências com ambientes e com pessoas que a rodeiam vão influenciar o desenvolvimento do cérebro, criando conexões neuronais que vão constituir a base para o desenvolvimento da aprendizagem e aprendizagem da linguagem, o raciocínio e a resolução de problemas, o comportamento, o bem-estar emocional e o seu eu. Características vão determinar futuramente o sucesso da criança na escola e na vida. Portanto, trazer aqui as neurociências a apoiar a pedagogia, a juntar à pedagogia, perceber como é que nós funcionamos enquanto seres humanos para poder adequar as nossas práticas e sermos eficazes no modo como as crianças aprendem. O primeiro mito que vos trago é que ensinar o alfabeto é fundamental para preparar uma criança para a escolaridade obrigatória. É um mito, pura e simplesmente. Portanto, aprender o alfabeto não é realmente fundamental. O que é fundamental, o que é importante é que a criança saiba reconhecer as letras e identificar os seus sons. Percebam para que é que serve a escrita e a leitura. Portanto, aquelas fichinhas que se fazem no final do período, alcançado, adquiriu, não adquiriu, isso não serve para nada. Não serve para nada, porque realmente não identifica a aprendizagem da criança. Identifica o papagaiar de letras ao qual ela não consegue atribuir um significado. Depois, um segundo mito. Para aprender a escrever, a criança deve saber desenhar as letras. É importante realmente desenhar, é importante realmente experimentar os materiais, riscadores, é importante educar movimentos, mas o mais importante é que quando se risca num papel, quando se desenha num papel, a criança perceba que está a fazer um registro de uma ideia, que com aqueles riscos no papel pode estar a passar uma mensagem, uma nova forma de comunicação para ela, e portanto uma nova linguagem, e portanto isso é que é importante. Depois, as crianças precisam, mito 3, as crianças precisam de estar sentadas, caladas, quietas, para aprender melhor. E aqui emerge a recolha de dados toda que foi até hoje, e a maior parte dos projetos que eu recolhi nos agrupamentos é, por exemplo, no terceiro período, tirarmos as crianças que estão em transição, com 5 anos, para um novo ambiente, com uma nova pessoa, onde são sentadas e têm que estar quietas e caladas, a ganhar concentração, e, portanto, isso é realmente um mito. Portanto, isso é o antecipar as aprendizagens ou as atividades do ciclo seguinte, o tal efeito de cascata que a Maria de São Roldão fala. Portanto, as crianças têm que sair da sala e temos que encarar o espaço exterior como um espaço privilegiado para a aprendizagem. Não é apenas para correr, para esgotar as energias, para depois voltarem concentradinhos. Não, as crianças têm que explorar o mundo, têm que explorar o meio fora das 4 paredes. Portanto, precisam de ambientes estimulantes, onde se fala muito. Depois um mito 4. As crianças precisam de saber contar até 30 ou 50 antes de entrar para a escola primeiro ciclo. Mais um mito, portanto, tal como aquele das letras. O que é importante é que as crianças percebam a correspondência de 1 para 1 e compreendam a noção de quantidade.
Não interessa se é 50, se é 100, se é 30. Mais vale perceberem de 1 a 10 para que é que serve cada um dos números e que relação é que há entre eles, do que saber até 30 ou até 40. E lá vêm as fichinhas. Este menino é espetacular porque sabe contar até 100. Depois há um que só sabe contar até 10 e provavelmente tem uma aprendizagem muito mais significativa do que aquele que conta até 100. Depois, um quinto mito. Quanto mais coisas o educador ensinar à criança, mais ela aprende. Portanto, é realmente um mito, porque aqui não se trata de uma questão de quantidade. E aquele esvaziar do currículo que o professor Sário Silva falava, tem muito, o emagrecimento do currículo tem muito que se lhe diga. Portanto, é muito mais proveitoso para as crianças desenvolverem competências, não é? E as aprendizagens, e nós temos documentos que nos permitem pensar nisso de uma forma muito séria. É muito mais importante do que encher as crianças de conteúdos. Portanto, aqui o papel do adulto, do educador, do professor, da família, mas no contexto educativo do educador e do professor, é o organizar um ambiente educativo, um ambiente que seja rico e diverso em experiências. Planear, refletir e avaliar com as crianças. Avaliar, por exemplo, com as crianças é fundamental. Uma criança que tenha consciência das suas dificuldades, que tenha consciência dos seus avanços, das suas necessidades, é uma criança que consegue encontrar estratégias para superar obstáculos. E, portanto, o educador tem que estar perto, tem que escutar, tem que provocar, tem que estimular e guiar com intencionalidade a sua aprendizagem. Um mito 6, quanto mais a estrutura de planeamento de jardim de infância se parecer com um programa da escola de primeiro ciclo, melhor a transição. Também é um mito. O planeamento não tem que ser igual. O primeiro ciclo e o jardim de infância são contextos diferentes. Mas pode haver algumas coisas que são semelhantes. E, portanto, uma metodologia de projeto, um trabalho de projeto, uma abordagem de projeto, chamem-lhe o que quiserem, pode ser fundamental no pré-escolar, no primeiro ciclo, e no pré-escolar com o primeiro ciclo. E quem diz isto depois nas outras transições entre os ciclos. Portanto, onde o fosso, onde a decalagem até é muito maior. Um sétimo mito, para a criança fazer uma boa transição para o primeiro ciclo tem que ir bem preparada de jardim de infância, pronto. A velha questão da prontidão, completamente obsoleta, portanto, as crianças não têm que estar preparadas para entrar no primeiro ciclo. É um primeiro ciclo, é a escola que tem que estar preparada para receber a diversidade, independentemente das características que a criança tem. Nós, quando falamos dos condicionais, muitas vezes dizemos, pois, o melhor é eles ficarem no jardim de infância mais um ano porque têm uma oportunidade para brincar. Isto é o quê? É assumir, pois o primeiro ciclo não tem essa capacidade, essa flexibilidade para acolher todos. Portanto, se calhar no contexto educativo português faz sentido que eles fiquem mais um bocadinho no pré-escolar. Mas num sistema educativo que se quer o melhor, com mais qualidade, a escola de primeiro ciclo tem que acolher todos e tem que haver estratégias da parte do professor e da própria escola para acolher essa diversidade. A diversidade pode ser um aspecto fundamental no enriquecimento das práticas e na aprendizagem das crianças. Um oitavo mito, para a criança fazer uma boa transição, basta desenvolver atividades de articulação do professor, pela comunicação do professor Cesário que não. A transição trabalha-se desde o início do ano. Portanto, não é algo que acontece em momentos esporádicos. Tem que haver uma comunicação efetiva entre professores, educadores e famílias. Portanto, não são as atividades que vamos lá articular. A articulação muitas vezes até prejudica a continuidade educativa. A articulação é outra coisa. Não é conteúdos que se articulam. Mito 9. Para a criança fazer uma boa transição para o primeiro ciclo, tem que se articular conteúdos das duas etapas. E é neste mito que eu digo que não é os conteúdos e as pequenas atividades que promovem uma boa transição entre etapas educativas. É a articulação metodológica. É pôr os professores e os educadores a falar sobre metodologia, sobre pedagogia. As reuniões, muitas vezes, de articulação é para falar, olha, que atividade é que vamos fazer? Vamos olhar para o calendário que vamos fazer junto. Isso pode ser interessante, mas não facilita a transição por si só. Portanto, é perceber que metodologias é que nós podemos ter em comum nos dois contextos. Pôr os educadores nas reuniões a falar de pedagogia. E estabelecer pontos, no fundo, é o que interessa. E depois o último mito.
que a articulação curricular efetiva é aquela que transforma o jardim de infância e a escola de primeiro ciclo em contextos iguais. Não é isso que se pretende. Todas as transições têm que ter um pouco de conflito, têm que ter desafio. Agora, esse conflito tem que ser acompanhado, tem que ser devidamente acompanhado. E, portanto, só educadores, professores e famílias atentas é que conseguem acompanhar e fazer com que este fosso seja minimizado e tenhamos, então, uma transição securizante para as nossas crianças. Pronto, só para fechar, dizer-vos que a DGE está a construir uma brochura sobre estas questões e que em breve receberão nos vossos agrupamentos um inquérito, e como nós achamos que as brochuras podem ser muito mais interessantes e muito mais eficazes e adequáveis aos vossos contextos, achamos que ouvir os atores, aqueles que estão no terreno, as tornariam bem mais fortes, bem melhores. Portanto, apelo à vossa participação depois na entrega deste cinema. Obrigado. Obrigada, professor Miguel Oliveira. Muito obrigada, dizia eu. E ia passar a palavra aos presentes na sala. Há aqui um conjunto de questões que serão interessantes de debater. A experiência que o professor Cesário Silva nos trouxe sobre as questões da condocência, não é? O pré e o PRI, e depois entre o primeiro ciclo e o segundo, não é? Portanto, a presença de professores de níveis diferentes e de ciclos diferentes na sala de aula é aqui um aspecto interessante. E depois este repto que o professor Miguel nos deixou de pensar na articulação para além daquilo que é a articulação de conteúdos, não é? Pode até não ser uma boa prática, é importante esta intencionalidade nas questões da articulação, na continuidade. Aqui há alguns aspectos interessantes. A professora Maria Goretti é uma mão, certo? É uma mão no ar? Certo, tenho uma mão no ar. Professora Maria Goretti, bom dia. Antes de mais, bom dia e obrigada pelas jornadas, têm sido muito profícuas. Eu gostaria de questionar o colega Cesário Silva, já agora sou Goretti Martins, do agrupamento de Escola de Manuel Teixeira Gomes, em Portimão. Se não se sentiu também, eu estava a ouvi-lo e estava a ouvir o Dr. Miguel e acho que concordo com isto tudo. E queria aqui também partilhar, colocar a questão e ao mesmo tempo partilhar. Nós tivemos também a necessidade, e gostaria de saber se não tiveram essa necessidade, de alargar essa codocência do 6º para o 7º e do 9º para o 10º. Nós fizemos, tendo em atenção as disciplinas com mais insucesso, fizemos esse levantamento e fizemos essa codocência nessas disciplinas, tendo em conta, é óbvio que desvalorizando que não é uma questão da avaliação, mas foi uma codocência recíproca. Se o colega do 9º, por exemplo, de História, teve a assistência das aulas do colega do 10º, isto para verificar procedimentos, linguagens, como dizia o colega Cesário, planificação, reformulação das planificações, uniformização da avaliação, as próprias ferramentas, e agora muito ao plano digital e à própria avaliação do projeto Maia, os feedbacks que são dados. Eu gostaria de saber se também não sentiu um bocadinho essa necessidade de alargar do 6º para o 7º e do 9º para o 10º. Essa questão é fundamental, obrigado, Goretti. Sentimos e mantemos, e também as temos, em termos de codocência, em termos de um trabalho articulado, que não tem necessariamente só a ver com do 6º para o 7º ou do 9º para o 10º, mas que é um trabalho em contínuo, que funciona quer no 3º ciclo, quer no secundário. Há algumas questões e, portanto, essas, digamos que são algumas das estratégias que podemos ter até ao longo do ano letivo em funcionamento. Mas na questão até da avaliação, surge-me sempre uma dificuldade quando falamos nesta questão da padronização ou da homogeneização dos critérios. Ou seja,
estamos numa altura em que ainda vivemos muito no paradigma de uma avaliação com caráter seletivo e temos que saltar dela. Verdadeiramente. Criá-la obrigatoriamente. Isso mesmo, isso mesmo. E é essa a dificuldade que nós todos sentimos no terreno, porque talvez as questões da avaliação sejam uma das mais preocupantes para nós enquanto docentes e que é um esforço que temos que fazer não só na adaptação, mas também em sentirmos confortáveis com estas novas metodologias avaliativas que nos permitem depois fazer um juízo de valor sobre aquilo que são as aprendizagens claramente efetuadas pelos alunos, e quando falam em aprendizagens, falam em capacidades, conhecimentos, atitudes, no fundo, a geração das competências. Mas é verdadeiramente necessária essa articulação. Quando falo desta articulação entre transições de ciclo, falo sobretudo nesta perspectiva do processo de engrenar muito com base naquilo que são as experiências metodológicas dos ciclos anteriores, e nós sentimos muito do primeiro para o segundo ciclo a saída de uma monodocência, e não levem a mal por eu dizer isto, mas sempre foi uma das perspectivas que senti, a saída de um primeiro ciclo de monodocência para um segundo ciclo, em que tem 3 meses de diferença entre junho do 4º ano e setembro do 5º ano, e parece que as crianças passam a ter docentes especialistas em áreas de saber e de conhecimento. O professor de português só sabe português, o professor. E, portanto, este foi uma das primeiras atividades que tivemos que implementar aqui, foi também dar um pouco a volta a esta perspectiva, reduzir as equipas pedagógicas, porque o professor que dá matemática dá ciências. O professor que dá português, ou dá inglês, ou dá HGP. O professor de EV e ET é o mesmo, até porque no plano de inovação nós acabamos com estas 2 disciplinas e criamos uma única, EVT, e funciona com o mesmo. E sobretudo, estas estratégias de articulação, mas muito com o foco, e vocês devem estar aí com o foco na questão da avaliação, que é importante e sobretudo muito valorizadora, e das metodologias, como o professor Miguel refere, porque muito mais às vezes até que os conteúdos nós conseguiremos levar a bom porto através de outros mecanismos e de outras metodologias de trabalho. Professor Miguel, não sei se nos quer falar um bocadinho mais desta questão que agora quer a professora Sária, quer a professora Maria Goretti também referiram nesta articulação ao nível das metodologias, não é? Que o Sária reforçou agora aqui um bocado. Sim, posso dar uma chega. Em relação às metodologias, era fundamental que nós pudéssemos largar algum trabalho tecnicista e demasiadamente transmissivo, pronto, que é comum a muitos contextos. Eu não quero dizer, não quero generalizar, nós temos exemplos excelentes de práticas nas várias etapas educativas, mas a verdade é que, por exemplo, chegamos a um primeiro ciclo e os contextos são todos muito, muito idênticos. E, portanto, se nós apostássemos, por exemplo, na reorganização do ambiente educativo das salas a partir do primeiro ciclo, provavelmente criaríamos ambientes de aprendizagem muito mais favoráveis. Por exemplo, uma criança quando sai do pré-escolar sai de um ambiente que tem várias áreas de aprendizagem, independentemente se têm mais ou menos qualidade, se estão melhor ou menor organizadas, ou menos bem organizadas. Mas são diferentes ambientes onde elas aprendem diversas coisas em cada uma delas. Chega a um primeiro ciclo em que há uma área central e depois as outras áreas de aprendizagem em muitas salas não existem, por exemplo. Se, por exemplo, encontrássemos uma forma de reorganizar esse ambiente educativo no primeiro ciclo, se fôssemos buscar, por exemplo, elementos da rotina de um pré-escolar e os implementássemos também principalmente neste primeiro ano, primeiro ciclo, muito provavelmente as crianças fariam uma transição com muito mais eficácia, portanto sem se angustiarem assim tanto. Depois, por exemplo, aproveitar o espaço exterior, como eu dizia, para que seja um elemento que realmente facilite a transição. Eu, por exemplo, faço supervisão pedagógica há 21 anos no Politécnico de Leiria e tenho muitas instituições onde há pré-escolar e primeiro ciclo, nos mesmos edifícios ou no mesmo campus. E há bolhas, e as bolhas não surgiram só agora com a pandemia.
Portanto, os meninos do pré-escolar vão das 10 às 11 e depois das 11 às 11h30 ou às 11h15 vão os meninos do primeiro ciclo e cria-se esta bolha. E isso o espaço exterior pode ser planeado com intencionalidade, e essa intencionalidade, em determinados momentos, pode ter a ver com facilitar a transição entre etapas educativas. E os educadores e os professores devem começar a pensar nestas coisas, não é ter um espaço exterior, tem espaços para os meninos do primeiro ciclo e espaços para os meninos do pré-escolar. Há a hortinha que é dos meninos do pré-escolar e depois há a hortinha que é dos grandes. Isso não ajuda nada, não facilita nada. E, portanto, esta questão das metodologias tem a ver essencialmente também com a reorganização do ambiente educativo. Porque a reorganização do ambiente educativo leva-nos a adotar práticas diferenciadas. Portanto, se mantivermos tudo na mesma, com um primeiro ciclo isolado, um pré-escolar isolado, um segundo ciclo isolado, olhar apenas para o seu umbigo, acabamos por não conseguir articular, acabamos por não conseguir ter uma continuidade educativa efetiva e eficaz. Portanto, ela acontece inevitavelmente, mas podia ser bem melhor. Obrigada, professor Miguel. Não havendo mais ninguém querer participar, eu encerrava a sessão, agradecendo muito aos nossos oradores, agradecendo à colega Cília Silva pelo apoio técnico que nos foi dando nas várias sessões e agradecendo, obviamente, aos colegas que estiveram aqui hoje connosco e que finalizam, assim, a participação nestas salas paralelas, desejando uma boa sessão plenária que se vai iniciar às 12 horas no link das sessões plenárias. Muito obrigada a todos, continuação de bom trabalho.